Olá pessoal, então continuando nossas videoaulas de PHP e orientação a objeto, vamos ver um método especial que é o constructor. Bom, antes de falar do constructor, observe aqui que a gente colocou um atributo chamado código e não usamos ele em momento algum. Então vamos colocar aqui ele não como private, vamos colocar ele não como público, e sim como private. Então esse código, vamos imaginar que ao criar um objeto pessoa, eu já queira passar um código para ele no momento da criação. Então como que ele vai receber esse código? Como que ele vai atribuir esse valor que eu vou passar no momento da criação para esse atributo? Então nesse momento, sem a gente falar, ele tem como executar um código específico, que é o constructor. Então o constructor é um método, praticamente, só que ele tem um nome especial, que automaticamente, se ele existir, a hora que eu estiver criando um objeto, aqui por exemplo, ó, new pessoa, a hora que eu estiver criando, ele vai verificar se existir aquele método com aquele nome, ele vai executar. Então o que a gente vai fazer é criar um método chamado constructor, para que ele receba um certo código no momento da criação do objeto e atribua esse código a esse atributo, ok? Então eu vou alterar primeiro aqui, ó. Eu quero que ao criar ele receba, por exemplo, um código 1001 e esse daqui 1002. Então como que lá na classe a gente faz com que ele receba esse valor e atribua esse valor a isso daqui? Então o segredo disso é o constructor. Então resumindo, o constructor é um método especial que ele é invocado, ele é executado no momento em que o objeto estiver sendo criado, instanciado. Então nesse momento ele vai chamar o método constructor e pegar esse valor e fazer a operação que a gente definir nesse método, ok? Então o código do constructor é bem parecido com um método qualquer. A única diferença é o nome dele, ó, underline, underline, construct. Aí eu posso criar um constructor vazio, que não faça nada. Então eu poderia, por exemplo, criar um constructor sem nada. Ou então definir aqui que ele vai receber um código. Eu vou chamar só de CD. Então esse parâmetro aqui não tem nada a ver com esse nome aqui. Eu posso dar aqui o nome que eu quiser. Então eu vou receber o valor e vou guardar nessa variável local aqui ao meu método. E o que eu vou fazer? Eu poderia fazer aqui verificação. Não vou fazer, mas a gente poderia fazer a verificação se o código satisfaz certas condições ou não. Então eu vou pegar simplesmente o valor que está sendo passado e vou colocar em código, ok? Então eu vou salvar e executar e deu erro. Está faltando argumento. Provavelmente eu não salvei o código de forma correta. Então vou salvar isso também. E aqui está, olha, ó. O código da pessoa é uma informação privada e o valor dele é um int 1001. Agora eu vou alterar ligeiramente o código, eu vou deixar em brancos aqui. Ou seja, eu não quero passar um código agora no momento da criação, eu não sei qual é o código ainda. Vamos imaginar que a pessoa que vai digitar, o usuário que vai digitar o código dessa nova pessoa. Então, eu vou criar o objeto, mas não vou informar o código. Deu erro. Por quê? Porque o constructor ele está esperando, aqui ó, vem aqui na classe, ele está esperando uma informação. Ok? Bom, e se eu quisesse então fazer com que esse código pudesse funcionar também? Se eu colocar isso daqui, vai ocorrer um erro. Ou seja, estou redeclarando
um código com o mesmo nome. Isso aqui no PHP não pode. Outras linguagens a gente pode, mas aqui não. Então, vou salvar e esse é o resultado. Ó. Não pode redeclarar pessoa underline underline construct. Bom, então nesse caso a saída seria colocar um parâmetro default. Por exemplo, se eu coloco aqui parâmetro igual a 0, significa que se o usuário não passar o parâmetro, o próprio PHP assume que esse parâmetro tenha valor 0. Então nesse caso aqui o usuário não é obrigado a passar. Então ele funciona, atende a nossa necessidade. Então eu posso chamar agora esse objeto desse jeito, né? Criar esse objeto desse jeito, e ele vai entender que não foi passado um código, então é para ele assumir o valor 0. Então deixa eu salvar e vamos ver se vai funcionar. Então aqui está, ó. O segundo não tem código, está zerado. Ok? Então é isso. Constructor é um método especial que ele é invocado no momento em que eu estiver instanciando o objeto. E como qualquer outro método, eu posso colocar valores default. Ok? Então, se você não quer exigir que o usuário informe, que o programador informe um certo parâmetro, você pode colocá-lo como default. Então é isso. Então, essa videoaula eu fico por aqui e espero vocês na próxima videoaula.